Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, Jesus é nosso Senhor. Vamos desfrutar mais uma porção do nosso alimento diário, que é justamente a cumplicidade na obra do Senhor, esse segundo volume, que temos apreciado, está muito bom, desfrutável, porque tem porções da palavra com respeito a lições que devemos receber, nós que servimos ao Senhor, que estamos vivendo a vida da igreja, alguns de nós servindo à frente da igreja como supervisores para cuidar da igreja, como presbíteros, sem título, sem posição. E ainda, Deus tem também usado-nos para sairmos às cidades longínquas, para ir em busca daqueles que vivem a vida da igreja já, ou que estão procurando viver a vida da igreja, que foram alcançados. Então, Deus tem nos abençoado. O que queremos trazer na porção de terça-feira, justamente dentro do ponto para meditar, no versículo Atos 14, 22, diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, louvado seja o Senhor, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo disse isso porque eles mesmos passaram por tribulações em várias cidades e já havia imposição dos opositores, dos judaizantes, querendo penetrar nas igrejas, penetrando e trazendo danos. Então, Paulo mostrou que, junto com o Evangelho, quando nós abraçamos a causa, cremos no Senhor, e aí nos consagramos a Ele, certamente vem oposição, vem perseguição, e nós devemos estar mais firmes para avançarmos, não olhando para as circunstâncias. Louvado seja o Senhor. Dentro dessa porção nós vemos aqui o princípio do chamamento, princípios importantes para a obra do Senhor. Esse princípio que nós vemos é justamente quando em Atos 13 nós vemos que, primeiro, a igreja de Antioquia surgiu no meio dos gentios, gregos, e foram os judeus, irmãos judeus que vieram da dispersão e chegaram no mundo gentil, foram pregando o evangelho também e gerando alguns. Então, quando essa igreja foi gerada em Antioquia, aí o concílio de Jerusalém enviou um homem notável, homem bom, e que tinha a característica de servir fora de Jerusalém, ou seja, um obreiro. Então ele foi enviado para conhecer a igreja de Antioquia. O nome dele é Barnabé. E quando ele chega e vê a graça que foi derramada nesses novos crentes, e o desfrute, o fluir, a alegria, ele pensou consigo, diante do Senhor: bom, aqui nós, já que foram os nossos irmãos judeus que geraram os gentios, então nós temos que enviar mestre, trazer mestre para ajudar a igreja com respeito aos fundamentos da verdade, para que sejam bem fortalecidos. E assim assim Barnabé saiu de Antioquia e desceu para Tarso, aonde ele tinha levado anos atrás Saulo de Tarso, por causa dos tumultos, tanto em Damasco como também em Jerusalém. E por ali ficou alguns anos, mais ou menos dizem aí por volta de 9 anos. O achou, estava ali, ganhando experiências, maturidade, comunhão com o Senhor, e o trouxe e o introduziu na igreja em Antioquia para aprender a servir. Já vimos isso. E ali fala que eles estavam servindo. Veja bem, em Atos 13 fala assim: havia na igreja
em Antioquia, ou a igreja de Antioquia, havia nela profetas e mestres. O primeiro deles, Barnabé. Depois nós temos Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, por último Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Que uma lição que nós ganhamos é que eles estavam servindo já há um ano a igreja em comunhão com os demais líderes que a igreja aprovou. Eles eram 5, e nesse serviço, nesse encargo, o Senhor falou por meio dos 5. Eles em unanimidade chegaram a concordemente, unanimemente chegaram à conclusão que Deus estava separando o primeiro entre eles, Barnabé, e o último entre eles, que era Saulo. E olha que ele diz que como diz o versículo 2, o Espírito Santo diz: separai-me agora, Paulo e Saulo, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Olha bem, a obra de quem? Vimos essa semana, é do Espírito. Quem os chamou? O Espírito. Eles estavam fazendo o quê? Em comunhão, uns com os outros, servindo a igreja em Antioquia, em coordenação, unanimidade no Espírito. Eles eram espirituais. Agora vamos fazer a obra. Vai ser a primeira lição. Senhor Jesus. Então, o Espírito separou e os enviou, em concordância com os demais. Certamente, a igreja os abençoou e gerou alegria. Então, eles partiram, graças a Deus. Nós podemos ver aqui outra lição. O Espírito Santo, ele atua em nosso interior, primeiramente, nos líderes da igreja, que tem mais sensibilidade e a seu falar. Ou seja, quando na igreja precisa ter uma liderança, é justamente aqueles que amadureceram mais, são mais espirituais, são sensíveis ao Espírito. Não é uma questão de certo e errado, nem de conhecimento, nem de mais tempo como crente. Não, é uma questão de Espírito. Graças a Deus. Aí eles foram enviados pelo Espírito, passaram pelas experiências, viajaram em vários lugares e nessa ocasião eles levaram Marcos, João Marcos, que era primo de Barnabé. Certamente Maria em Jerusalém era tia de Barnabé. E partiram. Mas aqui Marcos era novo. Barnabé já era mais velho, já tinha experiência. Ele que aperfeiçoou Paulo. Ele que foi um dos que ajudaram a tirar Paulo do tumulto de Jerusalém, depois que ele veio de Tarso. E levou, foi Barnabé quem o levou para Tarso, de Jerusalém para Tarso, para ser livrado das mãos dos judaizantes. Graças a Deus. Então, depois de anos, ele foi introduzido por Barnabé. E assim, eles saíram juntos. Mas Barnabé que levou o seu primo. Nós já vimos isso semana passada. Então, nessa primeira viagem, chegaram a Antioquia da Psídia e levantou-se para falar entre os judeus. Está em Atos 13, 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. Então, quem falou? Paulo. Louvado seja o Senhor. Depois dessa circunstância, aí alguns foram salvos e tudo, aqui em Antioquia da Psídia, já não é Antioquia, a outra Antioquia. E servindo, ali nós vemos que Deus começou agora a fazer uma ação durante a viagem. Ele fez uma mudança aqui. Ao invés de ele usar agora Barnabé e Saulo, nós vimos isso também nas semanas anteriores, ele deu uma mudada. Ele passou a usar Paulo e Barnabé. Saulo, cognominado Paulo. Paulo significa pequeno. Saulo significa grande ou grande. E assim,
eles foram pelo Espírito, continuaram fazendo a obra. Louvado seja o Senhor. Isso foi até por causa de um Elimas, um mágico, um judeu que fazia magia, que estava atrapalhando a fé do procônsul. E aí foi onde Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu e subjugou e fez que caísse nuvens sobre ele e ficou cego. E assim, ali vemos que agora a autoridade do Espírito passou para Paulo. Então, depois que ele passar, lendo outro ponto aqui, nós temos que entender o seguinte. Nós, para sermos abençoados na obra do Senhor, nós devemos entender que não é uma questão de ser antigo na igreja. Nos serviços, Deus às vezes introduz novos, até mesmo para servir conosco. Talvez nós já estejamos há mais tempo. E aí nós devemos entender que o Espírito dá esse ajuste para que os mais novos sejam aperfeiçoados pelos mais velhos e sirvam bem. Graças a Deus. Devemos estar sensíveis ao Espírito. Podemos ler aqui na página 26, da terça-feira. Aqui podemos aprender o segundo princípio. A obra do Senhor não deve haver o conceito de posição. Devemos obedecer à ordem estabelecida pelo Espírito. Assim seremos abençoados. É muito simples. Se a obra é do Espírito, Ele é o responsável pela obra. Não devemos ficar chateados, mas devemos dizer sim e amém. Louvado seja o Senhor, para com aqueles que são colocados mais à frente de nós. O conceito de posição é humano. O importante é sermos todos usados pelo Senhor para fazer a obra do Espírito segundo a vontade de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, depois desses episódios aqui, eles passaram por algumas lições. Marcos já tinha retornado para Jerusalém, e aí na segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo não achou adequado, porque ele os deixou na mão na primeira viagem. Então veio um desentendimento, nós já vimos isso, uma discussão, então resultado, vieram os dois a se separar. Barnabé apanhou João Marcos e desceu para Chipre, onde eles até já chegaram a fazer a obra. E Paulo tinha ali um amado irmão chamado Silas, que veio de Jerusalém e viu a graça do Senhor na igreja em Antioquia, viu que o Espírito estava fluindo por ali. Ele não quis subir com o justo para Jerusalém, ele ficou, permaneceu. Já vimos lições do passado. Devemos seguir o fluir do Espírito, ver a direção do Espírito, onde a vida está fluindo, e ali nós devemos permanecer, servindo ao Senhor, aprendendo lições. Então, houve esse tumulto, aí Paulo seguiu com Silas. E passando por algumas regiões, nós vimos aqui, estiveram em Icônio, e enfrentaram perseguição e tumulto, e ele esteve em Listra e Derbe. E em Listra, ele certamente ali, falando para a igreja, ou para os santos que foram levantados ali, ele achou ali Timóteo com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice. E Timóteo era filho de grego, sua mãe era judia, e assim ele teve que circuncidar. Paulo já tinha levado Silas consigo, e agora pegou Timóteo, que era um jovenzinho novo, e com concordância da sua mãe e sua avó, passou a aperfeiçoá-lo e levá-lo consigo. Graças a Deus. Aí nós aprendemos lições sobre aprendermos sempre ver jovens positivos que amam o Senhor, que têm busca simples, e vamos investir nele e aperfeiçoá-lo, porque ele será útil ao ministério. Louvado seja o Senhor. Então tudo isso aqui nós aprendemos com as perseguições, com os sofrimentos na obra, e já havíamos lido o versículo antes, que é através de sofrimentos que nós herdamos o reino. Graças a Deus. E ainda, dentro desse relato aqui, dentro dessas 3 cidades, como nós falamos, nós podemos ver aqui como que Timóteo foi aperfeiçoado por Paulo, a ponto de, no futuro,
ele ser encarregado de receber essas cartas, já anos depois, e ser enviado para Éfeso para restaurar a igreja, através de ajudar os líderes da igreja. Não foi fácil para ele, mas nós aprendemos aqui a lição de aperfeiçoar jovens. Louvado seja o Senhor. E assim, meus irmãos, mais algum ponto aqui. Depois dessa experiência nessas 3 cidades, Paulo já tinha exortado os santos a permanecer firmes na fé, nessas cidades todas por onde ele passou. Nós vemos que Paulo e Barnabé foram modelos e exemplos, né? Em passar por tribulações, lutas e sofrimentos, porque eles estavam cheios do Espírito, estavam amando o Senhor. Graças a Deus. Isso é uma lição que nós aprendemos também. Na obra do Senhor não é nada fácil. Quando nós resolvemos nos consagrar para servir a Ele e sair do nosso comodismo, da nossa cidade, da nossa igreja, para ir para o campo, meus irmãos, enfrentaremos circunstâncias difíceis. Mas é muito importante. E aqui nós vimos a lição também, que por Timóteo ter sido bem fundamentado no Antigo Testamento, pela sua avó e sua mãe, e assim quando ele foi salvo, foi fácil o Senhor então encontrar nesse jovem, um jovem puro, sem mistura, sem influência mundana, sem influência religiosa, e o Senhor pôde então usá-lo nesse aperfeiçoamento por meio de Paulo. Graças a Deus pelos jovens da igreja. Lembremos, nós temos jovens nas igrejas, vamos aperfeiçoá-los, ter paciência com eles, ajudá-los. Amém? Então nós vemos um segredo aqui no final da página 27. Aqui está o segredo. Se você quer ter uma vida abençoada, fique bem perto da palavra do Senhor que está sendo falada. Perto de quem? Daqueles que falam a palavra profética. Se estiver alinhado com a palavra profética, tudo fluirá como um rio do Espírito em sua vida. Até sua profissão secular correrá bem, porque você está debaixo da direção do Espírito, alinhado com a palavra de Deus, a presente verdade, a palavra atual, que é a palavra profética. Falo isso por experiência própria. Sejamos como Timóteo em preparação. Pedro Dong falou essa porção, e nós podemos ver que ele realmente aprendeu lições, seguiu de perto o servo do Senhor, que era o irmão Dong, e aprendeu muitas lições, cresceu servindo a igreja em São Paulo e saindo para servir as igrejas, ajudar a levantar as igrejas, e até fora do Brasil e outros continentes também. E assim, irmãos, Deus pode usá-los hoje, como tem usado, e nós estamos sendo aperfeiçoados por eles, para nós avançarmos, amém? Então aqui nós temos muita lição nessa palavra, vale a pena sempre ruminar, amém? Vou fazer uma oração final aqui, agradecendo ao Senhor, que o Senhor possa nos dar uma boa semana. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, por podermos ruminar a palavra. E essas palavras têm salvado a nós, a nossa casa, o nosso casamento, nossos filhos e as igrejas às quais servimos. Nós os abençoamos nesse dia e nessa semana para que sejam vitoriosos no decorrer dessa semana, comendo a palavra, ouvindo falar profético e servindo ao Senhor nas igrejas. É o nosso rogo em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos.